Olá, João Vitor, Lucas, Clara. Que frio é esse, Clara? É porque, não é frio, é que eu ganhei esse casaco hoje. Aí, tá calor, aí eu botei. Mesmo assim. Tá demais, hein? Ei, Otávio, João. Deixa eu já anotar aqui o nome de vocês. Heitor. Heitor, Lucas. João. Ô tio, posso ir no banheiro rapidinho? Pode. Otávio. Clara. Ei, Raoni. Raoni. Ei, Breno. Ei, Raoni. Breno. Esse livro, tá, pessoal? Ó. Fiorella. Ei, Fiorella. ou geografia? História. Tia. História. Não. Ah, tá. Ei, Davi. Ô tia. Davi. Deixa eu escrever aqui. Fiorella. Davi. Pietro apareceu na aula da tia Sandra? Não, ele não apareceu. Ok. Esperar, né? Para ver se mais alguém. Tia, ele deve estar fazendo pelo YouTube também, igual eu tava fazendo. Uhum. Não, mas teve um dia que veio todo mundo e ele veio também. Ô tia, eu percebi uma coisa. Quando o Pietro tá, o Lucas não tá. Mas quando o Lucas tá, o Pietro não tá. Mas Será que eles estão combinando? Não, Mas, Pessoal, olha só. Tia Dulce tem um Vai, recadinho Silas. para vocês, rapidinho, tá? Cadê o João? Tá rolando lá um desafio no Instagram. Quem sabe do que eu tô falando? A tia Sandra mostrou. Então fala aí sobre o que o desafio? Fala aí. 2.100 inscritos. É para se inscrever no YouTube da escola. Tem que se inscrever lá no YouTube da escola e vai acontecer o quê? live ao vivo. Vocês vão fazer uma live para fazer a dancinha do TikTok. Isso. Que Entenderam, eu não então, sei, né? porque eu fui pro dentista e não vi a aula da tia Sandra. Porque eu tava no dentista. Então explica aí, Breno, para ela. Rapidinho, Davi. Explica aí, Breno. Que era pra gente falar com o pessoal que a gente conhece da nossa família, que era pra gente chegar a 1.100 inscritos no canal do Cristo Rei Educacional aqui no YouTube, que eles No iam YouTube. fazer uma live fazendo a dancinha do TikTok. Mas, para isso acontecer, tem que ter quantos inscritos? Repete aí, Breno. 1.100. 1.100, tá? Corre lá, se inscreve no canal do Colégio Cristo Rei lá. E a minha Vamos mãe lá, não então. se inscreve. Eu já sou inscrito. Que bom. Eu vou ser no canal. Vamos lá. Vamos dar início aí às nossas atividades. Eu quero que todo mundo abra aí na página 68. Página 68 do livro História, quinto ano. Ei, Heloísa! Tudo bem? Deixa eu anotar aqui. Tia, a gente já foi na página 68. Tia, a gente já foi nessa página. Sim, Da gente. preguiça gigante. Ah, tá. Sim. Tudo bem. Vamos lá? Mais uma vez, a tia Dulce vai pedir, né, para todo mundo deixar a câmera ligada, seguindo as orientações lá da escola. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a página 68, a página 69.
Tia Dulce, mas a gente já falou sobre esses assuntos. Beleza? Mas a gente vai só relembrar. Tudo bem? É coisa rápida. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar. Quero compartilhar. Eu acho que é esse daqui. Não. Só um minuto. Só um minutinho, pessoal. Isso. Agora sim. Lucas, você tá vendo? Eu não, tia. Ok. Só um minuto, então. Nem eu, tia. Ok. Já estou voltando. A Dulce vai compartilhar agora com vocês. E agora, vocês estão vendo? Sim. Agora sim. Ok. Então, deixa eu colocar todo mundo lá na barra de cima. Ô, tia, por que fica Investigadores do parecendo- passado. Oi? Porque fica aparecendo esse barulho de batendo mesa, que é meio que a mesa tá solta. Não entendi, fala de novo. Fica aparecendo um barulho que a mesa, como assim, não tem um pé quando tá É o quebrada, né? barulho do teclado. É o barulho do teclado. Isso. Vamos lá. Bom, semana passada nós conversamos um pouquinho, né, sobre o início aí da página 68. Deixa eu te voltar lá no livro. Esse é o livro. A página 68, não foi? Foi feita a leitura, nós conversamos, realizamos a troca de ideias lá no caderno. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse parque aí, é o Parque Nacional Serra da Capivara. Então, a tia Dulce tem algumas informações sobre esse parque e fala o seguinte, ó. Quem ainda não conhece, esse aí é o Parque Nacional Serra da Capivara, tá? O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, que se localiza no estado do Piauí, ao sudeste do estado. Possui vários sítios arqueológicos. Olha que lugar lindo! É muito lindo, tá? Olha que legal, Já estão gente. sendo feitas pesquisas lá? Sim, você pode ir para visitar, tá vendo aí, ó, turistas tirando Não, foto. se a gente for lá, a gente pode ter a chance de encontrar, tipo, uma pessoa escavando? Provavelmente sim, né? Porque é um sítio arqueológico. Ó. Então, olha só. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um local de conservação arqueológica com uma grande riqueza de vestígios que se conservaram durante milênios. O patrimônio cultural e os ecossistemas locais estão intimamente ligados, pois a conservação do primeiro, do patrimônio cultural, ou seja, né, do parque, depende do equilíbrio desse ecossistema. O lugar é muito bonito, ó. E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho do paleontólogo. O paleontólogo é o profissional que se dedica à paleontologia, que é a ciência que estuda os seres vivos que existiram no planeta e que foram extintos ao longo do tempo. Já as pesquisas arqueológicas, né, a arqueologia é outra ciência que contribui muito com o estudo do passado. Assim como a história, ela se dedica ao estudo das sociedades humanas ao longo do tempo, mas o foco de seus estudos são os vestígios materiais deixados por essas sociedades, como os artefatos, objetos, ferramentas, construções e muito mais. E depois a gente vai voltar aqui. Aonde que eu vi tudo isso? Lá na página 70 e na página 71. Na página 71 era para fazer em casa. Quem fez? Ok, Tia, não muito bem. consigo entrar no notebook. Oi? Hoje eu não Eu consegui fiz, entrar tia. no Não, meu amor, mas essa atividade é de semana passada.
Vamos lá. Vamos fazer agora, então. Mas não dá resposta fácil, tá, Breno? Deixa os amigos pensar um pouquinho. Desliguei seu microfone. Muito obrigada. Considerando o trabalho realizado pelos paleontólogos, podemos afirmar que ele analisa as fontes materiais e imateriais com o intuito de construir narrativas históricas. Ele estuda os hábitos, costumes da sociedade do passado com o propósito de entender como elas se comportavam, ou ele estuda os fósseis com o objetivo de descobrir como viviam seres vivos que habitaram o planeta no passado. Ele Então, estuda vamos os lá. fósseis. Ah, não posso falar, né? Estudos fósseis. Era a última opção. Quem marcou a última acertou. Manda um joinha aí para eu saber quem foi que acertou. Estuda os fósseis com o objetivo de descobrir como viviam seres vivos que habitaram o planeta no passado. Muito bem. Tia, Oi? a opção de colocar um tique na resposta certa. Aqui, né? É. Vamos lá. Número 2. Observe as imagens a seguir e marque um X naquela que retrata um fóssil. Letra A, B ou C. A, B, C ou D? O que vocês marcaram aí? Libera o microfone. C. Letra C, ó. Letra C. Tá? Quem marcou a letra C, acertou. Mas tem que justificar. Tia, eu coloquei. Porque Tia, ela é a única que está em uma pedra. Ô, tia, Ela- eu coloquei pois é um animal. Porque são restos de uns seres vivos. A Ah, única que está em uma pedra. ok, deixa eu escutar o Davi agora. Fala, Davi. Porque é um resto de ser vivo. Só que vocês precisam colocar que é um resto de um inseto, é um resto de um animal que está conservado em uma pedra. Tem que falar que esse resto está numa pedra, tá? Então, é o resto de um inseto que está conservado em uma rocha, que está conservado em uma pedra. Coloca aí. Ô, tia, isso não é uma pintura, não? Não, meu amor. A letra C é um Ô, tia, nem inseto. parece que isso daí é... Tipo, será que essa libela, ela viveu tanto tempo assim? Não sei, né? Ela está conservada, então ela não viveu, porque ela já está morta, né? Ô, Ela está conservada por muito tempo. Então, olha só, é um inseto, restos de um inseto que está conservado em uma rocha. Dizem que bem antigamente, até nas épocas do dinossauro, dizem, eu não sei se é verdade, não sei, que dizem que as baratas viveram na época dos dinossauros e vivem até hoje. Uau! Vamos lá, dando continuidade. Depois de justificar, vamos para a próxima página. Essa página nós não fizemos leitura ainda, tá? Né? Então, vamos lá. Faz aí, Lucas. As pesquisas arqueológicas. Começa aí. A arqueologia é outra ciência que contribui com o estudo do passado. Assim como a história, ela se dedica aos estudos das sociedades humanas ao longo do tempo. Mas o foco de seus estudos são os vestígios materiais deixados por essas sociedades, como artefatos, ferramentas, construções e etc. Muito bem. É o que a Jesus colocou lá no slide. Pode marcar todo o primeiro parágrafo que o Lucas acabou de ler, de a arqueologia até construções e etc. Ô tia, deixa eu buscar meu marca-texto. Pode ir. Pronto, tia. Ok. Continua aí, João Vitor. A foto a seguir. A foto a seguir mostra um grupo de arqueológicos
de arqueológicos analisando um conjunto de objetos de cerâmica encontrados na Amazônia. Ao analisar esses objetos, arqueólogos descobriram que eles eram utilizados como urnas funerárias e que datam de cerca de 500 anos. E aí do lado nós temos umas funerárias, recipiente onde se guarda restos de animais. E aí, ó, arqueólogos em uma escavação no Pará em 2003. Os locais onde os arqueólogos fazem suas pesquisas são chamados de sítios arqueológicos. Então, é possível sim, né, encontrar alguém fazendo alguma pesquisa lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Vai, Heitor, para encontrar esses vestígios, os arqueólogos muitas vezes precisam fazer escavações. Esse trabalho é muito delicado, pois existe o risco de estragar os objetos. Por isso, eles usam um pincel para remover a poeira. Os estudos arqueológicos são muito importantes, pois por meio deles é possível conhecer sociedades das quais têm-se apenas vestígios materiais, como as sociedades que viveram durante a pré-história. isso. Vamos marcar esse último parágrafo aí que o Heitor leu. Aí nós temos um arqueólogo trabalhando em um sítio arqueológico, né? Em Paraibuna, São Paulo, no ano de 2013. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os sambaquis. Antes, nós vamos entender o que são eles. Sambaquis são montes compostos de moluscos de origem marinha, terrestre ou de água salobra. Os esqueletos de seres pré-históricos, como ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos, é resultado de ações humanas, ou seja, são montes artificiais com dimensões e formas variadas. A palavra sambaquis tem origem tupi e é a mistura das palavras tam, que é concha, e ki, amontoado. E aí nós vamos ver agora um vídeo que explica muito bem o que é isso aí. Se eu não me engano, no livro do 3º ano aborda esse assunto. Era isso que eu tava com a mão levantada para falar. É isso aí, Breno. Muito bem. Que eu fiz um desenho dele. Você já fez uma vez? A atividade era dever de casa e tinha que fazer um desenho de um tambaqui. Aí fui lá, pesquisei e fiz o desenho. Entendi. Vamos lá, vamos escutar aí. Peraí, deixa a Tia Dulce liberar o som aqui. Os sambaquis são o resultado do trabalho de alguns dos mais antigos habitantes do Brasil, que, ao longo de centenas ou milhares de anos, construíram montes com diversos materiais, utilizando conchas como matéria-prima principal. Nos sambaquis já foram encontrados diferentes tipos de vestígios, como ossos de peixes e de tubarões, colares com pingentes e contas, utensílios como pontas de lanças e flechas, facas, anzóis e arpões, moedores e machadinhas. Também foram encontrados restos de fogueira e até mesmo esculturas de pedra com formas geométricas ou com formato de animais, chamadas de zoólitos. Em muitos sambaquis também foram encontrados esqueletos humanos, às vezes centenas deles. Isso indica que alguns sambaquis eram utilizados como cemitérios. A proximidade de restos de fogueira com possíveis oferendas, como zoólitos, dentes e vértebras de animais, machados, comidas e adornos, indica que os sambaquieiros realizavam rituais de sepultamento. Pela análise das ossadas encontradas, é possível afirmar que os sambaquieiros eram fortes, provavelmente por possuírem o hábito de mergulhar e por usarem embarcações como canoas que, movidas a remos, exigiam esforço físico. No Brasil, os sambaquis mais antigos foram construídos há cerca de 10 mil anos e estão localizados próximos a lagos e rios, no interior do atual estado de São Paulo. Porém, a grande maioria dos sambaquis fica no litoral, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Os sambaquis mais antigos da costa brasileira foram feitos há 9 mil anos. As escavações arqueológicas sugerem que não havia uma única função para essas construções. Há indícios de uso habitacional
de espaço para descarte de alimentos, uso funerário ou, ainda, de mais de uma dessas funções. Alguns vestígios encontrados nesses locais indicam que esses povos se alimentavam de plantas, peixes e frutos do mar. Em Santa Catarina, estão localizados os maiores sambaquis do Brasil, alguns com até 30 metros de altura e 500 metros de comprimento. Essa é uma pista de que os povos sambaquieiros poderiam ser sedentários, uma vez que são necessários muitos anos para a construção de sambaquis com essas dimensões. A história dos povos sambaquieiros e a função dos sambaquis ainda estão em pesquisa. Os arqueólogos são os principais responsáveis por esses estudos, uma vez que a arqueologia é a ciência que investiga sociedades por meio de seus vestígios materiais. Em geral, são investigados povos do passado que deixaram pouco ou nenhum registro escrito. Uau! Quanta coisa dá para descobrir sobre os sambaquis somente analisando os vestígios deixados por eles. Vocês pararam para pensar sobre isso? Dá para descobrir o que eles comiam, que eles eram fortes, que eles eram sedentários. Será que se eu pegar o lixo lá da casa do João, o que eu vou descobrir? Será que tem como eu descobrir alguma coisa sobre a família dele olhando o lixo da casa dele? Sim, dá para descobrir muita coisa, né, João? E é isso que é feita uma análise de tudo que foi deixado por eles. Dá para descobrir até o que eles comiam. Fala aí, Davi. Tia, eu saí e voltei. Do nada. Que nem acontecia com o Breno. Ok. E aí, pessoal, a gente precisa parar um pouquinho para pensar, o que será que eu vou deixar para as futuras gerações? Quando as futuras gerações estiver estudando sobre as pessoas que viveram aqui em 2019, 2020, o que elas vão descobrir? O que nós estamos deixando nos nossos lixos? O que está sendo enterrado? Para pensar aí um pouquinho. O que você acha, Davi, que vai aparecer nas pesquisas futuras? O que as pessoas vão conseguir descobrir sobre a geração de hoje? Quando analisar os lixos enterrados. Quem quer falar? Fala, Breno. Que nós temos costumes de comer... Não. Nós temos costumes... Esqueci os nossos costumes. Pode deixar eu falar. Pensa aí. Fala, João. Eles vão descobrir os nossos alimentos que a gente usava. Vão descobrir tudo sobre a nossa alimentação, né, João? Fala, Davi. Descobri as roupas que a gente usava. Descobri que as pessoas trocavam muito de aparelho celular também, né? Não só da alimentação e os nossos vestimentos. Os nossos hábitos também. Descobrir o que a gente usava, o que a gente comia, o que a gente bebia. Eles vão descobrir com que a gente gastava. Verdade. Então, agora, nós vamos fazer uma leitura rápida aí da página 73. Página 73, tá? Vai, Raoni, lê aí pra tia Dulce. Uma das áreas de estudo dos arqueólogos diz respeito às mudanças que os antigos grupos humanos fizeram na paisagem. Por meio da análise das camadas do solo, é possível descobrir que em uma região onde hoje há uma floresta, existia no passado uma plantação. Uau! Continua, Otávio. Um exemplo. Um exemplo interessante da mudança da paisagem provocada pela ação de antigas comunidades humanas são os sambaquis. Eles são montanhas formadas pelo acúmulo de conchas, ossos e restos orgânicos, ao longo de pelo menos 8.000 anos. Muito bem. Continua aí, João Vitor. João Vitor já leu hoje. Deixa o Breno, então. Vai, Breno.
Era o terceiro parágrafo, né, tia? Isso. Os sambaquis foram erguidos por várias gerações de comunidades litorâneas pré-históricas que viviam da caça, da pesca e da coleta. Essas pessoas utilizavam os sambaquis como abrigo e moradia. Com o passar do tempo, eles tornaram-se fósseis e compõem parte da paisagem de alguns lugares, ainda hoje. Então, muitos estudos são feitos em cima desses restos, né? Igual foi colocado lá em cima, pelas conchas, ossos e restos orgânicos. E aí, eles acabam descobrindo tudo sobre essas comunidades que habitavam o litoral aí, né? Na época lá da pré-história, tá? Então, é possível saber que eles caçavam, que eles pescavam, que eles coletavam, tudo isso só analisando esses fósseis. Continua aí para a tia Dulce da Visanó. Quarto parágrafo, né? Isso. As pesquisas arqueológicas feitas nos sambaquis fornecem informações sobre os hábitos das comunidades que ali viveram ao longo dos séculos. O litoral brasileiro tem vários sambaquis, do Rio Grande do Sul até a Bahia e do Maranhão ao litoral do Pará. Os principais sambaquis do país ficam em Santa Catarina, na região sul. Isso. Nós vamos marcar só o terceiro parágrafo que o Breno leu, tá? Que tá falando assim, ó. Os sambaquis foram erguidos, pode marcar todo aí, até a palavra hoje. E aí nós temos uma imagem, ó, vista aproximada de um sambaqui. Dá para ver que tem muitas conchinhas, ó. Sambaqui da Lagoa dos Patos, em Tavares, Rio Grande do Sul, em fevereiro de 2017. Vamos lá. Próxima página. Fala de novo, tia Dulce, não te escutou. Tá aqui, sambaqui da Lagoa. Mas Concha não é de mar? Sim, mas acho que é o nome do lugar, não? Aí é o nome do lugar. Tá bom? Tá falhando o seu áudio, ô Davi? Tá falhando para mim, às vezes, o de vocês. No texto a seguir, o arqueológico brasileiro Paulo de Blasius fala sobre a importância da arqueologia para o conhecimento das sociedades mais antigas. Leiam. Então, vamos lá. Trata-se de uma ciência humana que tem o objetivo de entender as sociedades humanas, muito especialmente aquelas do passado mais remoto, anteriores ao surgimento da escrita. Essas culturas anteriores à introdução da escrita só podem ser acessadas por meio dos vestígios materiais que essas deixaram nos locais em que viveram, chamados de sítios arqueológicos. Isto é, o resto das coisas que as pessoas fabricaram e usaram ao longo da vida. Continua aí para mim, João. João? Assim, o que a arqueologia tradicionalmente faz é estudar cuidadosamente os vestígios arqueológicos que permitem compreender como essas sociedades viviam e se organizavam, quantos eram, demografia, de onde vieram, migrações, como se relacionavam com o meio ambiente, adaptação, suas bases econômicas e tecnológicas, por que desapareceram e assim por diante. É claro que, quanto mais antigos forem esses vestígios de antigas culturas, menos se encontram bem preservados. É mais difícil será compreender o modo de vida. Ok, então vamos lá. Número 1. Qual dificuldade é encontrada pelos arqueólogos? Estudar vestígios recentes
Trabalhar com vestígios antigos ou estudar a organização das sociedades? Trabalhar com vestígios antigos. Muito bem, João Victor. Trabalhar com vestígios antigos. A Eu, segunda tia. opção. Sou eu, tia. Foi o Lucas. Foi Lucas? Achei que tinha sido João Victor. Desculpa, Não, tia. Lucas. Desculpa, achei que tinha sido João. Muito bem, Lucas. Vamos lá. Trabalhar com vestígios antigos. E agora nós vamos destacar no texto uma passagem que confirma que a arqueologia é uma ciência cujos estudos contribuem para ampliar os conhecimentos sobre as vidas humanas do passado. Aonde está falando isso? Aonde lá no texto está falando que ela estuda? Quem sabe, lê aí para tia Dulce. Trata-se de uma ciência humana. Isso, muito bem. O objetivo de entender as sociedades humanas. Muitos Pode sublinhar aí, pessoal, até escrita, tá? Na terceira linha aí, pode marcar. Davi, sua voz está travando muito. Eu já comuniquei ele, tá, Breno? Tia, Você já essa falou com resposta do quadrado? Essa é a resposta da número 2, página 74. Ok? Sim. Vamos lá, vamos voltar agora. Nós vamos lá para a página 75. Leia a seguir a afirmação, leia a seguir a definição de ciências e depois responda as perguntas. Ciência é todo conhecimento produzido pelo estudo ou pela prática, seguindo métodos adequados e determinada área de estudo. Cite as semelhanças entre a arqueologia e a história. Tia, que os sítios arqueológicos formam uma história, sei lá. O que a arqueologia e história... São ciências que estudam as coisas do passado. Muito bem. As duas são ciências que têm como objetivo estudar as sociedades humanas ao longo do tempo, as sociedades passadas. Então, anota aí, ó. As duas são ciências... Tá fazendo, Breno? As duas são ciências... Não tô te ouvindo. Seu microfone tá desligado. Não tô falando nada. Pois é, eu tô te perguntando se você tá fazendo. Ah, tá. Então, vamos lá. Cite as semelhanças. As duas são ciências, né, que têm como objetivo estudar as sociedades humanas ao longo do tempo, tá? Essa aí é o primeiro quadradinho da letra A. Tá, e qual é a diferença agora? Que uma estuda sobre fósseis e a outra não. Fala de novo, Breno. Que a arqueologia estuda sobre fósseis e seres vivos e a história estuda sobre o que aconteceu com lugares. Muito bem. A história, ela é a ciência que procura entender a ação humana. A ação humana ao longo do tempo. Então, anota aí. A história, ela é a ciência que ela busca entender a ação, né? Ela procura entender a ação humana ao longo do tempo. Coloquei praticamente a mesma coisa. Ok, tudo bem. Já a arqueologia, ela se concentra em estudar os vestígios deixados, tá? Tia, você pode repetir? Eu botei Posso. A outra. A de cima. A de cima? Então, a primeira é, ó, cite as semelhanças. As duas são ciências, né? Colocou isso? Que tem como objetivo estudar as sociedades humanas. Colocou? Que tem como objetivo estudar as sociedades humanas ao longo do tempo. Tia, agora repete pra mim a setinha que eu tava fazendo de cima. A setinha fala que a história é uma ciência que procura entender as ações humanas ao longo do tempo. Então, a história, agora é a setinha, tá, Clara?
A história é a ciência que busca entender as ações humanas ao longo do tempo. Agora, a arqueologia, ela já se concentra, né? A segunda agora. Eu já fiz o primeiro quadradinho, a segunda. A primeira seta aí, você vai escrever a diferença. Que a história, né? Ela estuda, é a ciência, a história é a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo. E a arqueologia, ela estuda os vestígios materiais, né? Os vestígios materiais. Tia, eu tô... IA. E a arqueologia estuda os vestígios materiais. Tia, posso ler o que eu coloquei? Lê aí a sua. Posso ler as duas ou só a setinha? Só a setinha. Tá. A história é a ciência que procura saber as ações humanas ao longo do tempo. E a arqueologia estuda os vestígios materiais. Ok. Ô tia, depois eu posso ler a da 2? Lê aí a da 2. Por que os sambaquis existentes no território brasileiro podem fornecer informações sobre o tempo pré-histórico? Pois eles são... Só vai ler o número 2. Há milhares de anos habitavam o litoral brasileiro povos coletores conhecidos como sambaqueiros. Então, aonde está essa resposta? Lá Tá no aí. texto. Tia, posso falar? Fala aí a sua. Pois eles são montanhas formadas pelo acúmulo de conchas e ossos, restos orgânicos ao longo de pelo menos 8.000 anos. Isso aí. Muito bem. Ele está perguntando, ó, por que o sambaquis existente no território brasileiro pode fornecer informações sobre a pré-história, né? Tempos pré-históricos, desculpa. Porque, ó, o sambaquis... Eu coloquei, porque a... Davi, a gente não está te escutando, está falhando muito. Nós vamos colocar aqui, pessoal, porque os sambaquis, né, são ações de antigas comunidades humanas, que são montanhas formadas por acúmulo de conchas, tá aí, ó, no texto, ó. Deixa a tia Dulce colocar do lado de cá. São ações do quê, tia? Aqui no texto, ó, deixa a tia Dulce marcar, peraí. Opa, foi? Só um minuto. São ações de antigas comunidades humanas. Aí você bota ponto. Eles são montanhas formadas por acúmulos de ossos, restos. Nananã. Tia, eu acho que acabou a aula. Pode ficar tranquilo, João. Tia Dulce já vai finalizar, tá? Ô tia, eu posso Só um falar minutinho. bem? Deixa. Pessoal, repete como nada. finalizou, e ainda faltava a letra B, e faltava a página 76 e 77, nós não vamos fazer em casa, nós vamos deixar para fazer na próxima aula, tá? Tia, Eu repete ainda não terminei a letra A. Não tem problema, não. A próxima aula, a tia Dulce vai refazer a letra A com vocês, tá, Breno? Não precisa fazer sozinho. Na próxima aula, Clara, na próxima aula a tia Dulce também vai refazer a letra A, aí nós vamos refazer com mais calma a letra A, vamos fazer a letra B e as atividades da página 76 e 77, tá bom? Combinado? Sim. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tia. Tchau.